e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, queridos? Hoje estaremos falando mais um pouco sobre o assunto que se encontra no livro que foi distribuído para vocês, 21 dias de oração. E hoje nós estaremos falando sobre o dia 10. Esse dia ele vem trazendo como título Evangelismo Pessoal e de Massa. Então a gente vai estar tentando explicar a diferença entre o evangelismo pessoal e o evangelismo de massa, embora que o livro já venha relatando praticamente essa diferença, né? Mas nós, com as nossas palavras, estaremos falando um pouco disso. Primeiramente, eu gostaria de estar falando com vocês a importância da evangelização, porque hoje eu vejo, queridos, que as igrejas estão banalizando a evangelização. E a evangelização é uma peça da engrenagem que é a igreja. Ela é uma peça principal. Eu entendo que a igreja que não sai de dentro das quatro paredes para evangelizar, para falar de Cristo Jesus para as pessoas, ela tende a murchar, ela tende a cair, ou até mesmo, com a permissão, se for com a permissão de Deus, fechar. Porque evangelizar foi uma das metas principais de Jesus. Jesus veio para falar da salvação. Jesus veio para mostrar que todos nós estávamos perdidos e que nós precisaríamos reconhecer que Ele era o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas hoje, as pessoas parecem que estão com uma grande escama nos olhos espirituais, que não enxergam isso, e as igrejas não, por sua vez, não estão cumprindo com o seu papel de pregar o evangelho. Mas vamos ao que interessa, né? Evangelismo pessoal. A gente tem como exemplo o nosso irmão evangelista Filipe. O Espírito Santo de Deus mandou que ele fosse para um lugar que estaria deserto, e quando ele chegou nesse lugar, ele encontrou lá o administrador da rainha da Etiópia, que vinha lendo o livro de Isaías e não estava entendendo o que estava lendo. Então Filipe começou a explicar, perguntou para ele se ele entendia, e ele falou que como que ele iria entender se não tinha ninguém que explicasse. Então Filipe subiu na carruagem, foi explicando a ele, e no final ele acabou sendo batizado por Filipe, e reconheceu, ele creu no Senhor Jesus. Então esse evangelismo aí que Filipe fez foi um evangelismo pessoal, foi um evangelismo individual, né? De pessoa para pessoa, de homem para homem. Então o etíope se converteu, e esse homem era de suma importância na Etiópia, e creio eu que ele
tenha ganho muitas almas para Jesus no seu local, né? Lá na Etiópia. Então esse é o evangelismo individual e que se resume da seguinte forma: evangelismo individual ou pessoal é basicamente falar do amor de Deus aos perdidos individualmente. É extremamente importante na restauração dos desviados, na edificação dos crentes e na salvação dos perdidos. Então você fala para uma pessoa, de repente essa pessoa pode estar afastada dos caminhos do Senhor, e você traz essa pessoa de volta para Cristo. Ou até mesmo uma pessoa que nunca, como o etíope, que não entendia nada, lia a Bíblia, mas não entendia. Então é importante alguém estar explicando e pregando o Evangelho de Jesus, falando que só Jesus salva. Então esse é o evangelismo pessoal. Agora a revista também fala sobre o evangelismo de massa. O que é o evangelismo de massa? Aí a revista mesmo, ela vem trazendo aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, lhe anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então aqui ele já estava pregando para uma multidão. O que é uma multidão? Uma multidão são várias pessoas. É um aglomerado de pessoas que você vai estar falando para elas no intuito de ganhar alguém para Jesus, no intuito de você vai estar falando da palavra de Deus. Você não sabe se você vai atingir a todos. Você não sabe se você vai atingir a todos, mas você vai estar falando para todos de um modo geral. Esse é o evangelismo de massa. Então, queridos, a gente pode resumir esse evangelismo de massa falando para você o seguinte: o evangelismo de massa, como o nome já indica, é aquele evangelismo que visa alcançar o indivíduo em um determinado grupo, seja este grupo grande ou pequeno. Naturalmente, o objetivo do evangelista será sempre alcançar o indivíduo. O trabalho do Espírito Santo na conversão é sempre individual. Porém, no caso do evangelismo de massa, o trabalho primeiro atinge um grupo para depois atingir um indivíduo. Vocês entenderam a diferença? Você fala para uma multidão, mas você não sabe qual vai ser o agir do Espírito Santo. De repente, uma, duas, três ou mais pessoas irão se converter a Cristo Jesus através da sua palavra. Mas isso vai depender da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele convence pessoa por pessoa. Então, de repente, você vai levar uma palavra e só uma pessoa vai reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, esse é o evangelismo de massa. Mas o importante que eu quero frisar, o que eu quero estar batendo em cima, irmãos, é que nós, crentes no Senhor Jesus, nós temos que evangelizar. Nós temos que fazer isso. Porque isso foi uma ordem de Jesus. Jesus veio e no pouco tempo do seu ministério, ele percorria todas as cidades ali, daquela vizinhança, pregando para eles, curando.
porque Jesus também cura. A revista fala sobre cura. Jesus cura fisicamente, cura espiritualmente. Quantas pessoas estão enfermas do espírito? Quantas pessoas, irmãos, estão aí carentes de ouvir a palavra de Deus, mas não tem ninguém que pregue a palavra de Deus para essa pessoa, que fale de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é aquele que é nosso amigo, é aquele que intercede por nós junto a Deus, que só Ele salva. No momento que nós estamos passando, um momento difícil, as pessoas estão carentes. E a igreja, o que a igreja está fazendo? Aonde está a igreja? A igreja está cumprindo com o que Jesus determinou? A igreja está saindo? A igreja está falando de Cristo? Eu estou falando de Cristo? Porque, na verdade, queridos, nós devemos falar de Cristo a tempo e a fora de tempo. Devemos, se estamos na nossa escola, devemos falar de Cristo. Se estamos na nossa faculdade, se estamos dentro do trem, do ônibus, no trabalho, dentro da nossa própria casa, se nós tivermos a oportunidade, devemos sempre estar falando que Cristo é aquele que nos salva, que Cristo é aquele que veio, que morreu por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Da importância de Cristo Jesus em nossas vidas. As pessoas precisam ouvir isso, mas se nós não abrirmos as nossas bocas para estarmos falando sobre isso, como as pessoas irão se converter? Como as pessoas irão reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas? Então, irmãos, é isso que eu queria estar falando com vocês. Nós vamos estar orando neste momento. Eu espero que vocês possam ter entendido o que nós falamos e que o seu coração seja abençoado pelo Espírito Santo e que o desejo de evangelizar venha fluir dentro de você. Amém? Nós vamos estar orando, abaixa a sua cabeça que nós vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de amor e misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, queremos proclamar a graça salvadora de Deus. Mas muitas vezes, Senhor, não temos forças, não temos ânimo para fazer tal coisa. E precisamos que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a ser pessoas melhores, a estar falando do seu evangelho, levando o seu evangelho para outras pessoas, Senhor, para que elas possam te conhecer também. Deus, em nome de Jesus, ajuda a nossa igreja, Senhor. Ajuda a igreja ali na Pavuna, no crescimento espiritual, no crescimento numérico. Senhor, porque nós precisamos do Senhor. A direção da sua igreja não sabe o que fazer sem o Senhor. O Senhor é o nosso mestre, nós precisamos do Senhor. O Senhor precisa nos falar o que devemos fazer. Nós suplicamos ao Senhor, esteja conosco, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque nós somos completamente carentes, necessitados do amor do Senhor e do agir do Espírito Santo. Nos encoraja, Senhor, a sermos missionários, a sairmos das quatro paredes, a estarmos pregando a sua palavra, Senhor, nesse momento de crise que nós estamos passando. Senhor,
Em nome de Jesus, nos ajuda. Precisamos de Ti. É a oração que eu te faço, agradecido por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, Senhor, na vida dos meus irmãos, na família deles. Haja, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.